Dona Hilda. Boa noite, Dona Hilda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso perfil Médio Iniciante. Meu nome é Felipe, para quem não conhece. Isso, dando mãozinha, né? Onde mãozinha? Acenar, tô lá. Ila, boa noite, Ila. Daniela. As carinhas conhecidas, Gabi, Thaís. Sugeriu o tema também do autoconhecimento, né, Gabi? Ana Gomes, Sandro, querido. Isso, gente. Boa noite, o Pedro, fã de carteirinha aqui do perfil, né, Pedro? Aí do Recife. Bom, gente, boa noite. Vamos fazer mais uma live hoje, né? Queria saber de vocês e de onde que vocês são, né? Vocês podem botar aí nos comentários para eu saber quem é. Se são trabalhadores também, já são médios trabalhadores ou ainda estão nesse processo de aprendizado, de buscar uma casa. Pra gente se conhecer, né? Pra eu saber com quem que eu tô falando. Alguns eu conheço, né? Porque, enfim, a gente já é daqui da nossa cidade. Mas os demais é bom a gente se conhecer. Tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento relacionado à mediunidade agora nesse período de isolamento, né, gente? Assim, e antes da gente começar a falar, propriamente dito no tema, eu queria fazer uma oração, iniciar com uma prece, né? Fazer uma evocação dos bons espíritos para que tenhamos a proteção necessária. Tá bom? Vamos lá. Bom e amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos aqui em Teu santo nome, me coloco como Teu instrumento, maleável, à Tua vontade, que os bons espíritos possam estar aqui presentes, que possam estar sensíveis para perceber essa comunicação que vem do alto, a nos orientar, e que essa noite seja produtiva, seja proveitosa para todos nós. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Bem, gente, eu sei que muita gente quer, às vezes, entrar direto no tema de mediunidade, né, especificamente, mas é o seguinte, muita gente que está desesperada, às vezes manda um direct, faz um pedido, quer saber qual é o sintoma da mediunidade, como desenvolver mediunidade, como sair de uma situação de mediunidade aflorando ou desequilíbrio mediúnico. Mas é o seguinte, a gente sabe que o autoconhecimento faz parte desse tripé, que eu sempre estou falando aqui para vocês, volta e meia eu estou lembrando, que o tripé do desenvolvimento mediúnico, quer dizer, antes do mediúnico, o tripé do desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, passa pelo autoconhecimento. E é importante saber disso, porque a gente vive no cercado por magnetismo, por energias que nos cercam. Nós encarnados aqui representamos apenas um terço ou um quarto da humanidade que vive no planeta Terra. Então toda hora estamos sendo bombardeados de pensamentos, de energias, e se a gente não se conhece, a gente passa a ficar boiando nisso tudo. A gente não tem domínio do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, não sabe o que é pensamento nosso, não sabe o que é sugerido para a gente. Então é bom estar esperto, é fundamental. Eu até poderia dizer que é um impositivo natural se conhecer. Até porque ninguém pode conhecer a gente por nós. É uma atividade que não dá para terceirizar. Autoconhecimento é sou eu. Eu é que vou ter que promover todo esse processo. E Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Frase batida demais. Mas quem que se conhece? Quem que para olhar para dentro de si, para fazer as perguntinhas necessárias que ele fazia? Sócrates tinha um método chamado maiêutica, né? Era o parto de ideias, era o parto do conhecimento. Ele era o parteiro, no caso, né? Que quem paria era a própria pessoa, que ia descobrindo, que ia, enfim, mergulhando no conhecimento de si. Então Sócrates fazia perguntas para as pessoas, perguntas simples, mas que iam construindo, no final das contas, a pessoa ia, naquele estado, ela percebia muito de si e do mundo à volta dela. Então, o tripé do desenvolvimento humano, que a gente falou, né, o autoconhecimento é o primeiro deles, entra o conhecimento, o estudo e a prática do bem. Porque isso não só desenvolve mediunidade, a gente melhora como próprio ser humano, porque o ser humano que conhece a si mesmo, o ser humano que estuda, que investiga, que não para no tempo, e aquele que pratica o bem, que faz a caridade, pratica o perdão, não guarda mágoa, então ele passa a ser um ser humano integral. Ele vence a necessidade da reencarnação, ele vence a roda de Sansara, como diziam os hindus,
e não precisa mais da etapa terrena como aprendizado necessário. Então nós, para o nosso crescimento, para o êxito da nossa reencarnação, precisamos fazer sim esse autoconhecimento. Eu fiz aquela enquete no grupo para saber, né? Assim, vamos falar de quê? De mediunidade ou vamos falar de autoconhecimento? É meio que uma pegadinha, né? Autoconhecimento e fé. Porque eu tenho percebido que aqui no perfil eu falo muito de mediunidade, de técnica, de ciência, de energia, de vibração, de sintonia. E eu não falo tanto de Jesus, que é a minha paixão, que é o amor da minha vida. Eu queria falar mais de Jesus para vocês aqui, eu queria falar de Evangelho. Toda semana a gente, no grupo do Lado de Jesus, que é a casa que eu frequento, a casa que eu sou trabalhador, a gente faz o Evangelho, que faz lá a leitura de um texto de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, o Evangelho segundo Mateus, aquela coletânea da FEB. E lê e dá uma interpretação como se fosse um processo de pregação, mas é tão bom pro coração da gente falar de Deus, de sentir as palavras evangélicas de estímulo, de consolação, de conforto, mas vocês escolheram falar de mediunidade. Até o perfil é médio iniciante, mas de vez em quando eu vou falar dele é porque meu brilho nos olhos é com Jesus de Nazaré, certo? E é isso. Então vamos entrar aqui na questão do autoconhecimento. Eu vou tentar ser a parteira desse conhecimento que vocês vão fazer. Por quê? Porque o autoconhecimento, como eu disse, é vocês que vão fazer por vocês. Eu é que faço por mim, não dá para terceirizar. Não é o guru que vai fazer isso, não é o professor, não é o médium, não é o guia, não é o comprimido, né? Também está a questão também da química que vai favorecer o autoconhecimento. Mas assim, mas é esse processo nosso de olhar para dentro, de fazer as perguntinhas necessárias e identificar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, identificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, as ameaças e oportunidades, o que nos causa medo, quais são as nossas crenças limitantes, qual é a nossa sombra, quais são aqueles segredos que a gente não confessa nem para a gente mesmo e abafa, e aquilo tem hora que explode, a gente não entende esses processos. Então vou falar da perspectiva de quem estuda e quem pratica o autoconhecimento, porque eu não sou psicólogo, eu sempre falo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu estou me apaixonando pelo estudo da mente humana. Inclusive, depois dessa quarentena aqui, e depois que eu terminar de pagar minha casa, aí eu vou buscar um curso de psicologia, com fé em Deus, tá certo? E assim, a gente tem um grupo de estudo aqui aqui em Ubajara, a gente tem uma casa que trabalha, somos trabalhadores de uma casa lá na cidade de Viçosa do Ceará, que fica a 50 quilômetros daqui da minha cidade, Ubajara, e aqui nós temos um grupo de estudo. Toda semana eu vou lá para a nossa casinha que a gente alugou para fazer o estudo. E assim, fui para lá e sair de casa muda a energia. A gente já começa a perceber. Eu, como já estou nesse processo de me observar muito as minhas energias, meus pensamentos, eu entrei numa sintonia de raiva, de revolta pela situação que está acontecendo no mundo. Uma raiva, meu Deus do céu, que estranho, que raiva é essa? Então eu percebi que essa raiva não estava aparecendo. Lógico, eu não estou feliz com essa situação, mas uma raiva, uma indignação não estava certo. Então eu meditei, não, isso aqui não está certo, eu vou elevar meu pensamento a Deus, vou buscar sintonizar com os guias espirituais, com o que há de mais elevado. E assim melhorou a situação, me equilibrei novamente. Mas isso por quê? Porque eu já estou com o orar e vigiar ligado, o radar energético, a glândula pineal, a minha consciência treinada para perceber essas energias diferenciadas. Então eu percebi a mudança energética e já tratei de equilibrar, de equacionar isso. E no nosso grupo de estudo, que eu fui lá para organizar, para limpar, para dar um jeito, porque está tudo fechado, não é lockdown mesmo aqui no meu estado, aqui no Ceará. E eu lembrei que nossos estudos na nossa casa, do nosso grupo, é muito desenvolvimento humano. A gente toca muito na questão do autoconhecimento. Não é só empurrar conteúdo, apostila, leia isso, assista aquilo, mas é de fato a gente trazer para o grupo, expor as nossas percepções, até porque quando a gente fala, é como se fosse uma terapia de grupo. Então aquele grupo de estudo acaba se tornando uma terapia em grupo, mediúnica, que é fantástico. A gente começa a expor, falar dos nossos problemas, os sintomas da nossa mediunidade, os desdobramentos, as experiências que temos no dia a dia. Então, a gente já vem nesse processo de estudar a mediunidade, mas integrando o autoconhecimento como disciplina obrigatória. Porque, gente, o mais importante não é fenômeno, o mais importante não é a gente
tá recebendo espírito, psicografando, tá fazendo comunicações, mas primeiramente é o nosso desenvolvimento, porque a gente está aqui para aprender, para crescer. Somos espíritos milenares, estamos vivendo mais uma encarnação justamente porque a gente não aprendeu, né? As experiências dolorosas das vidas pregressas a gente não aprendeu. Então tá encarnado de novo aqui com essa necessidade de autoaperfeiçoamento, de autoevolução. E se a gente não se conhece, a gente não olha para dentro da gente, a gente não sabe o que tem para consertar, não sabe o que tem para melhorar. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou esperar, eu vou comprar curso, eu vou ficar participando de recebendo um passe, conversando com guia, com preto velho, lendo, vendo um monte de live, mas se eu não faço o meu processo individual de me recolher no cantinho, pegar uma hora do dia e fazer uma meditação, fazer uma prática, que eu vou no finalzinho eu vou passar algumas ferramentas para vocês. Se eu não me esforço no autoconhecimento, eu vou ficar sempre nessa sede e aquela água todo tempo afastando de mim, eu querendo pegar, eu não consigo. Porque tem que ter um esforço meu, não é ninguém que vai dar. A gente apenas facilita para que cada um faça esse esforço individual. E assim, nós somos o mestre de nós mesmos. Esses professores que vêm para a gente, Jesus, a literatura, um guia espiritual que fala através de um médium ou fala diretamente para a gente, eles são facilitadores desse processo, mas não são o trabalhador, eles não representam o trabalhador desse processo individual. Então assim, e isso faz parte do nosso crescimento, mas não é só um crescimento nosso. Lembrando que Emmanuel falava que o ser humano ele vai evoluir, ele vai chegar até Deus novamente quando ele aperfeiçoar as duas asas. A asa do amor, a asa da caridade, da compaixão e a asa da sabedoria, da inteligência. Então, o ser humano, a gente pode amar, praticar caridade, se doar, mas se a gente não conhece a si mesmo também, como é que a gente vai voar? Vai ficar aquele pintinho no asa só, que foi tentar voar e ficou rodando e não saiu do lugar. Então a gente fica nesse processo, a gente não se conhece, não mergulha dentro da gente. Ai, Felipe, mas eu não gosto muito desse assunto não, não gosto de ver olhar para mim não. Mas se a gente não se olha pra gente, quem vai olhar? Por que é tão interessante ver a vida do outro? Reparar como é que o outro vive, como é que o outro pensa, como é que é a mediunidade do outro, quem é o guia. Se a gente não identifica. Quantas vezes o nosso mentor espiritual, que a gente quer tanto falar com ele, tanta gente querendo saber o nome do guia, o nome do mentor, e ele tá lá do lado da gente, né? Pertinho. Ligação de mente, ligação de coração, e a gente não escuta, porque não para olhar para si. Não, porque é no silêncio que a gente vai escutar o guia. É no silêncio que a gente escuta o mentor. Se você não tem aquela mediunidade rasgada, ostensiva, de evidência muito forte, é num processo de introspecção, de olhar para dentro que a gente vai fazer essa conexão com o guia, com o mentor espiritual. De outra forma, a gente não vai ouvir. Porque as outras energias, as outras consciências mais densas que estão aqui convivendo conosco na crosta, é fácil de perceber. Fácil e não é. Assim, fácil porque a gente percebe claramente a sensação é mais estranha, a sensação é mais pungente, é mais densa. O coração bate mais forte, é sensação de angústia aqui no plexo cardíaco, é arrepio quando é uma presença mais negativa. Então a percepção é muito clara. Lógico, a gente que não percebe que é espírito atribui qualquer outra coisa. Mas ali tem uma consciência que está te provocando uma sensação física. Chega através do cérebro e dependendo da área do cérebro que for impressionável, vai tocar algum órgão, vai tocar a questão das emoções, a questão dos pensamentos, alguma parte da tua fisiologia. Mas assim, o guia espiritual, o mentor, ele precisa de uma casa arrumada para atuar. Ele precisa de uma casa limpa, de uma casa aciada. Então a nossa casa mental tem que estar aciada. A gente tem que saber onde é que está cada móvel, onde é que está cada quartinho, cada sala. A gente tem que pôr luz nos pontos escuros. A gente tem que limpar a nossa sujeira emocional para que nós possamos ser esses instrumentos maleáveis, flexíveis ao trabalho da luz. É dessa forma. Então o autoconhecimento é fundamental para que a gente saiba até para discernir. Quantos médios acontecem, especialmente médium Umbanda, que tem a percepção do guia, mas não sabe, sou eu ou é o guia que está manifestando? Esse pensamento é meu ou é do guia? Isso que eu estou escrevendo, o médium psicógrafo, é meu ou é da minha imaginação ou tem alguém que está me intuindo?
esse conselho. Então fica naquela. Agora, se eu não estudo a espiritualidade, se eu não estudo a mediunidade, se eu não me conheço, eu não conheço minhas fragilidades, minhas forças, meus medos, então de fato eu não vou saber quem está encostando em mim, quem está encostando em mim. Não vou saber, às vezes eu nem sei se tem um encosto mesmo, um espírito trevoso, um obsessor, um assediador, se está lá, porque eu não percebo, eu não me conheço, eu não sei que emoções são minhas. Quantas vezes acontece de vir uma raiva do nada, uma choradeira do nada, uma tristeza profunda, aí você, não, vou buscar um remédio, não, vou lavar uma louça para ver se passa, vou brincar com um cachorrinho. Mas ali, algumas vezes, tem consciências que se aproximam de você por conta da tua luz, do teu campo áurico, que chama a atenção de quem está errando, de quem está vagando por aí, e você nem percebe. Às vezes é grosseiro com alguém, é grosseira, e você está apenas canalizando, manifestando um sentimento mais endurecido de quem está te provocando, e você não percebe isso. No começo da minha trajetória mediúnica, eu chegava a avisar para minha esposa, meu amor, tá batendo uma raiva aqui, uma coisa tão grande, não ligue, não brigue comigo se eu lhe dar um coice agora, não. Eu vou até me afastar para ali para você não ficar zangada comigo, porque tá me dando uma raiva, uma impaciência. Quer dizer, eu percebia, faz aquele checklist que o seu Sete Flecha me orientou. Meu filho, antes de verificar se é algo físico, se é material ou espiritual, faça um checklist, uma lista, uma organização. De que sensação é essa? Você brigou? Você teve algum desgosto no trabalho? As crianças estão dando trabalho? Você está devendo? Está sabendo, se sentindo fisicamente bem? Então, faz checklist e vê que está tudo legal. Então vamos para a causa espiritual. Aí daí a gente tem como lidar, mas isso demanda autoconhecimento. Tem que ter o esforço individual nosso. E é um impositivo natural como é se alimentar, como é estudar, como é amar, se conhecer. Porque já pensou nos casos de dependência química? Vamos lá. Ideação suicida. Aí vem um pensamento e vai te dizer que você não vale nada, que ninguém gosta de você, que tudo que você faz é errado, e você aceita aquilo como pensamento seu e começa a se punir, ou se mutila, ou de fato vai... Desculpa, vai alimentar ideias de autodestruição. Mas se você conhece o procedimento, a técnica que esses irmãos usam, você já observa autoconhecimento. Poxa, isso aqui, não, esse pensamento não. Por que eu sou ruim desse jeito? Porque ninguém gosta de mim? Nada não, eu estou no meu processo, no meu esforço de melhorar. Eu sei que eu não sou essas Coca-Cola todas não, mas estou no meu processo, estou no meu caminho. Aí você já percebe, já muda a sintonia de não aceitar o assédio, aquela indução mental negativa, mas demanda autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu vou achar que aquilo é verdade, eu vou achar que eu não valho nada, eu vou achar que minha vida que só vai fazer sentido quando eu morrer, enfim, ou então aquelas ideias de brigar com outra pessoa, de botar uma magia para separar um casal, ou adoecer alguém. Então se eu escuto e não passo pelo filtro da razão, se eu não passo pelo filtro amoroso de Jesus, do Evangelho, da linha de ética, da linha de moral que eu entendo como necessária da minha vida, de fato eu vou ter uma vida bagunçada, eu vou viver batendo cabeça, viver errando, porque eu vou ser levado como boneco, como brinquedo nas mãos de outras consciências que vão me dominar. Mas agora eu sou dono da minha alma, sou dono do meu espírito, e vocês que decidem quem vai entrar na tua casa mental, quem vai entrar no teu coração. É assim a questão da espiritualidade. Quando a gente passa por um desenvolvimento mediúnico numa casa, um terreiro, um centro espírita, um centro espiritualista, você está se colocando, se entregando para uma egrégora, para um movimento protegido de paz, de amor, de caridade, de estudo. E ali não, ali você se coloca receptivo para perceber e se colocar à disposição de energia superior, de outras consciências mais elevadas, para um trabalho útil, para um trabalho de caridade, de instrução. Mas no dia a dia, como é que faz isso se você não se observa? Acaba que é levado pela raiva, pela choradeira, pela depressão, pela angústia. Logicamente que nós, médios, temos essa sensibilidade mais aguçada. Então a gente vai sentir essa angústia algumas vezes, a raiva, mas temos que ter o discernimento para perceber aquilo que é nosso e aquilo que não é. Entendeu? Então daí a necessidade do autoconhecimento. Autoconhecimento não é só a palavra bonita que se usa em coaching, não. Né? Coach fala muito disso, para o desenvolvimento humano. Desenvolvimento é fantástico, mas desenvolvimento mediúnico também está ligado assim, junto com
com o desenvolvimento humano e com o desenvolvimento mediúnico. Que não é só rodar no terreiro, não é só fechar os olhinhos e se colocar receptivo. O desenvolvimento mediúnico começa antes, começa com a nossa conduta, com a nossa reflexão, com a nossa meditação, com o nosso esforço individual. Viu? Por isso que eu falei que é um impositivo natural, um impositivo, uma obrigação que nós temos. Porque se a gente não cuida, a gente adoece, a gente se deprime, a gente briga com as pessoas, entra numa confusão desnecessariamente, tentam se autodestruir. Então é questão de sobrevivência mesmo a gente se conhecer, entendeu? Saber que sensações são essas, mas é necessário um esforço de fechar os olhos, desligar os eletrônicos, usar uma técnica de meditação ou de aquietação da mente, entendeu? É por aí. Então assim, e esse autoconhecimento não é uma terapia autoimposta, você não é algo que não é uma terapia, é como comer, é como respirar, é como amar, é como namorar, é inerente ao ser humano. E se a gente negligencia esse aspecto, logicamente que a gente vai sofrer desnecessariamente, né? E assim, eu tô olhando aqui porque eu fiz um roteirinho que eu conheço, é muito interessante, é muito vasto. Eu tentei resumir pra gente tentar falar aqui 1 hora, viu? Vou dar umas pescadinhas aqui, mas não vou estar lendo não, viu? Só pegando o tópico. E é isso. Outra coisa, o autoconhecimento te leva a ser um ser humano melhor, é fato. Porque a gente, já pensou, nós domando os nossos ímpetos, os nossos sentimentos desenfreados, as nossas raivas, as sugestões obsessivas, logicamente que a nossa vida vai ser melhor, nós estaremos numa vida mais feliz pra gente e pra quem vive conosco. Gente, porque olha como é desagradável. Pensa você médium. Você médium, como é que... Agora pensa na outra pessoa que está lá, convive contigo, marido, esposa, mãe, pai, irmão. Como é difícil lidar com essa mudança de humor, com antipatia repentina, com a tristeza sem explicação. Gente, em nos melhorar, melhora tudo à nossa volta. Por isso que começa da gente. A gente estando desperto dessas percepções, a gente controla, se melhora, não apurrinha, como a gente diz aqui no Nordeste, não apurrinha um pai ou uma mãe, não enche o saco da mulher, não enche o saco do esposo. E assim, lógico, uma hora a gente vai ter que encher o saco, porque quando o calo aperta, a gente tem que buscar ajuda. Mas quando o médico está nesse processo de autoconhecimento, não justifica, né? Toda hora tá entrando num processo de desequilíbrio para estar chamando a atenção, né? Se o foco for chamar a atenção, tá errado, né? Porque ninguém aguenta muito tempo você não buscar sua ajuda. Então é isso. E pra gente não se colocar como naquela música do Zeca Pagodinho, eu sempre falo, a gente tem que ser o comandante da nossa vida, que tem que ter as rédeas, né, dessa carroça, dessa carruagem. Não é para deixar que nem a música do Zeca Pagodinho que eu adoro. Assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar. Não é a vida que vai me levar não, quem vai levar a vida sou eu, a vida é minha, viu? A vida é minha, a vida é sua, não vai deixar ninguém levar a tua vida não, quem vai levar a vida é você. Lembra do livro dos Espíritos, lá não lembro qual é a questão, que eu não decoro nada, que diz assim, Kardec pergunta para os Espíritos se os Espíritos influenciam, né, na vida da gente. Aí foi um livro que a primeira vez que eu li isso me deu um choque, eu larguei o livro como quem larga uma batata quente, uma coisa que tá me queimando na mão. Não, os espíritos eles te influenciam e muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que te dirigem. Aí no conhecimento que eu tenho hoje aqui, vai que eu vou deixar ninguém me dirigir, rapaz. Quem me dirige é Jesus. Eu tenho que ter a minha condição da minha alma, da minha vida. Jesus de Nazaré é meu Senhor, meu guia, meu modelo. Eu vou com ele, não vou deixar outras consciências estar me dirigindo, me guiando, a não ser que eu permita. Entendeu a diferença? Não é porque você é médico que você é um cavalo desembestado, qualquer um monta e uma moto tá lá encostada e vai te levar para qualquer lugar. Não é assim não. A gente tem que ter o comando da nossa mediunidade. No começo, no afloramento, tem muita gente que aflora com mediunidade inconsciente. O espírito vem, toma e começa a manifestar, falar, brigar, reclamar, inventar mentira. E depois você desperta e não sabe o que é que disse, o que é que aconteceu. No começo pode acontecer isso, mas na medida em que você se autoconhece, que frequenta uma casa, que põe tua mediunidade para servir ao próximo, você estuda o fenômeno, você já passa a abrir mais a mediunidade, abrir a consciência, você não fica mais como, não apaga mais, você começa a ter o domínio desse processo. Não deixa a vida me levar, não deixa o obsessor me levar, você conduz a tua vida. Então aí é uma responsabilidade nossa, para viver bem e para conviver bem com quem está à nossa volta. Pensa no desassossego em coisa dessa, como a gente escuta muitas vezes.
aqui, ver um relato que me chega, Felipe, fui na casa de fulano lá, o espírito, a pessoa lá, eu vi que não era ela, mas estava dizendo tanta coisa errada, e a pessoa depois diz que não lembra de nada. É porque é muito conveniente não lembrar também. Às vezes a pessoa lembra, mas é conveniente não lembrar porque bota a culpa no espírito. E a nossa responsabilidade por ter aberto as portas da nossa casa, as janelas, para que o mal entrasse, para que o ladrão entrasse na nossa casa e fizesse o que quiser. Então nós temos a responsabilidade sim para saber quem a gente deixa entrar na nossa casa. Nem assim, na nossa casa da matéria, a gente tem cuidado, não vai ter cuidado com a nossa casa mental. Vai deixar entrar qualquer um. Pelo amor de Deus, né? Vamos se conhecer. E para se conhecer, a gente tem que conhecer também a nossa sombra, sabe? Aquela sombra é um dos arquétipos que Jung fala. Eu estou estudando Jung agora, estou gostando demais da conta. E fala da sombra. O que é a sombra? A sombra seria esses aspectos destrutivos da nossa personalidade, que a gente quer esconder, que a gente acha feio. Às vezes nem tá, a gente nem racionaliza, ela nem está aqui no nível consciente, está guardada. E a gente manifesta essa sombra nas situações concretas da vida, nos gatilhos. A gente não tem inveja, sou uma pessoa que vibra com a alegria dos outros, com a conquista dos outros. Aí de repente um vizinho troca um carro, compra uma Hilux zero, aquela Hilux bonita, brilhante. É um exemplo, viu? Aí você, rapaz, onde é que fulano arranjou esse dinheiro? Tá roubando? Tá vendendo droga agora, é? Fulano não trabalha nem ganha essas coisas todas, como é que tá? Olha só o pensamento que vai na pessoa que diz que não é invejosa. Que está com inveja da Hilux do outro. E aí? Então lá do sombra aflora para o consciente em situações de gatilho. E é nessa hora que o médium que pratica o autoconhecimento, ele vai perceber, poxa vida, que coisa horrível, eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo como ser humano, eu oro, eu faço bem, eu trabalho voluntário, mas eu senti essa inveja. Que não legal uma coisa dessa. Tenho que melhorar. Não, aí o que é que eu faço? Eu mudo o chip, aí vibro. Não, que Deus abençoe, que seja feliz, que consiga pagar todas as 56 prestações, que Deus abençoe, que proteja, que seja feliz, que passei bem muito com a família, que viaje. Então, a gente tem que perceber a hora que essa sombra aflora, que a sombra repetindo, que esses aspectos negativos que nós não queremos ver, né? Às vezes está escondido lá no baú do nosso inconsciente, mas que vez por outra vai subir, porque a gente precisa olhar para essa sombra, precisa conhecer o ser humano integral, o eu integral, porque o consciente é só uma pontinha do iceberg, para baixo está tudo em nosso inconsciente da nossa alma imortal, das nossas experiências de outras encarnações, e o ego está aqui na ponta, controlando, né, gerenciando o nível consciente, as nossas escolhas conscientes. Mas a sombra é necessária a gente entender quando essa sombra aparece. A questão do ciúme. Você ama, você gosta do teu parceiro, tua parceira, e aquele ciúme velho, aquela desconfiança. Peraí, são aspectos sombra. Eu preciso jogar luz nessa sombra, eu preciso conhecer, eu preciso respeitar a pessoa que eu estou com ela. Entendeu? A questão da violência, quando vê também. Você está vendo um filme de violência, uma situação, e fica com raiva, e quer matar o vilão, quer animar o caba ruim, como a gente diz aqui, o caba mal, o caba é o bandido. Não é assim não. Peraí, pra que raiva é essa? Com raiva da televisão, de filme, eu estou envolvido. Peraí, não é assim não, vamos meditar. Essa semana eu vi a palestra não, desculpa, a live do Ítalo, né, do Mediunidade com Alma, e do estudante espírita, do Fernando, e ele falou, no final achei bonito, que ele falaram sobre Hitler, né, uma fantástica live, 3 horas eu acho, foi mais ou menos 3 horas e meia, fantástico. E no final, falando de Hitler, da mediunidade de Hitler, que era o médium do anticristo, que mexia com magia negativa, com feitiço, era um médium extraordinário, mas mediunizava o que havia de pior em relação às trevas, mas no final se faz uma prece para esse irmão altamente, né, perdido nas suas escolhas. Então, olha só, a sombra, a princípio você tem ódio da criatura que provoca a morte de milhões e a destruição, mas você tem que mudar, tem que jogar luz nessa sombra e entender que ela é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, que nem a gente. Então, é digno de amor, de misericórdia. Então, na vida tem que ser dessa forma. Por exemplo, tem gente que não gosta do presidente da República, né? Enfim, pelas atitudes dele. Eu não vou nem emitir opinião. Mas, em todo caso, se você não gosta, se você tem ódio, se tem raiva, ore por ele. Não é o presidente de nós todos? Vamos pedir a Jesus por ele, que abençoe, que ilumine, que afaste os espíritos trevosos que possam estar em cima, atrapalhando o discernimento.
Vamos pedir luz para esse homem, né? É o que a gente pode fazer, porque a gente ficar manifestando em rede social mais raiva, mais ódio, ou tomar partido para um lado para o outro, não resolve nada. A gente tem que fazer a nossa parte dentro do que nos cabe. O que nos cabe hoje, estando dentro de casa, se resguardando para evitar a maior contaminação? É orar, é rezar, se autoconhecer, pôr a literatura em dia, entendeu? Conversar com os familiares, limpar a casa onde faz tempo que tá sujo, limpar aqueles rejuntos que estão lá grudados, manchados do banheiro, né? Enfim, nunca mais vai ter um tempo que teve como está tendo agora. Então é hora de aproveitar, se autoconhecer e jogar luz nessa sombra que todos nós temos. E outra, além da sombra, né? Vamos falar da sombra. Como é que ela surge? A gente projeta no outro. Por exemplo, a culpa não é minha de eu estar com raiva, de eu ter sido grosseiro. A culpa de quem é? Do obsessor. Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu estou no meu esforço, eu recebo passe. A culpa é do obsessor. Só pode ser do obsessor, não é minha não. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Só pode ser o obsessor. Quer dizer, cadê minha sombra? Eu estou projetando minha sombra no outro, no obsessor, no inimigo espiritual. E não fui eu que dei imagem, não fui eu que abri as portas, não? Não foi, não? Eu acho que foi. Ele só chega lá onde encontra sintonia conosco. É vibração, é frequência, mesma frequência, sintonizou a rádio. A gente sintoniza o obsessor quando a gente, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, a gente entra em sintonia com ele, né? Ou com ela. Não é só homem, não. Viu? Como é que a gente descobre nossa sombra também? Negando a sombra. Não, assim, é como assombração, né? A gente vidência, vê espírito. O que acontece quando está com medo? Joga o lençol, né? Se cobre. Como a gente diz aqui no Ceará, a gente se enrola com o lençol. Cobre a cabeça e vai deixar de ver o espírito que está na porta ali. Ou que está flutuando, ou a boneca que está rodando a cabeça. Seja lá o que for que esteja acontecendo de mal assombro. Mas você joga, você nega o fenômeno. Como já vi casos também da pessoa que sentia uma dor de cabeça. Toda vez que a pessoa sentia dor de cabeça, ela sabia que ia ver espírito. Ela via espírito, manifestava naquela evidência. Então, corria para um bar para encher a cara de cachaça para se anestesiar, para dormir e não ver o espírito. Isso é uma negação do fenômeno. Ou não é a negação desse lado sombra, desse medo que carrega? Outra coisa é a repressão da sombra, que sempre, isso inevitavelmente isso vai explodir, vai gerar um problema. Como é que manifesta o lado sombra em relação à mediunidade? A pessoa nega, não sou médium, isso não é de Deus, isso não faz bem, eu vou largar a centro espírita, eu vou largar o terreiro, eu vou virar evangélico. O que acontece? A mediunidade acaba quando vai para a igreja neopentecostal? O que vai acontecer com essa tua mediunidade? Ela vai cessar? Ela vai acabar? Ou vai apenas represar e entrar em processo num local onde não se lida de forma sadia com mediunidade? Então, você pega a tua sombra, você nega, você reprime, você projeta no outro, você não cresce, você não evolui, e botando culpa nos outros ou não resolvendo nada, jogando a pedra por cima. Até porque quando essa sombra é muito represada, na hora que ela explode, pode dar problemas psicológicos, psíquicos terríveis, né, gente? Até fisiológico mesmo, né? Questão de drogadicção, ou transtornos mais sérios mentais, tá certo? Assim, e o que a gente faz com essa sombra? É reconhecê-la quando acontece, né? Quando ela vê, descobrir, ter a certeza de que nós temos o nosso lado sombra. E próximo passo, saber que tem, é identificar quais são as nossas sombras, os nossos problemas, as nossas questões desagradáveis que a gente precisa trabalhar para sermos integrais, para termos paz de espírito, para darmos condição para que os bons espíritos possam nos utilizar como canal, e assimilar isso como parte da gente. Eu falava da ansiedade, da crise de ansiedade, que eu sou ansioso, tá, gente? Já falei várias vezes e continuo falando até essa sombra minha ficar bem iluminadazinha, até ela sumir. Mas eu sou ansioso. Então, a ansiedade, hoje eu entendo a ansiedade como algo positivo para a minha vida. Por quê? Porque ela não me deixa ficar quieto, ela não me deixa ficar parado. Ela está me colocando sempre no processo de estudar, de aprimorar, de ajudar os outros, de fazer uma live, de fazer uma pesquisa, de botar memezinho engraçado aqui no Médio Iniciante, de conversar com vocês. Então, me dá esse ânimo, esse combustível para ajudar, para estar ativo na vida, para ser útil aqui no mundo, né? Outro fato que a gente tem que conhecer na questão do autoconhecimento, crenças limitantes. O que são as crenças limitantes?
é como se fosse uma espécie de desculpa que a gente usa para não fazer aquilo que a gente gosta, para não ir atrás do nosso propósito, da nossa realização. Então, que crenças limitantes são essas? São esses padrões repetidos, né? Eu vou dar o um exemplo aqui, eu listei alguns. O que é crença limitante? Ah, eu não posso. Quer dizer, você pode, você não quer, ou não deixam. Quer dizer, você não pode mesmo. Não consigo fazer isso. O dinheiro é sujo. O sexo é pecado. Então são crenças limitantes que você muitas vezes deixa de progredir, deixa de avançar, deixa de ter uma vida mais abundante, uma vida mais feliz, mais equilibrada, porque você cria uma série de restrições, de dogmas, de desculpas, enfim, por conta de medo de ser feliz. Já pensou coisa horrível? Então assim, dentro da mediunidade, quais são as crenças limitantes? Vamos lá. Mediunidade não é de Deus. Eu acho que quem está aqui não tem essa crença limitante, né? Porque seguir um perfil chamado médium iniciante, né, é possível, né? Pelo amor de Deus. Então, mediunidade não é de Deus. É uma crença limitante que atrapalha muita gente por aí que é médium, mas que não deixa manifestar, não desenvolve essa mediunidade para o bem, porque tem essa crença limitante. Porque a igreja dela disse que mediunidade era do mal, era abominação, porque está lá no Deuteronômio, na Bíblia, que Moisés falou que era abominação, o diálogo com os mortos. Enfim, então isso é uma crença limitante que atrapalha, que te poda, que te machuca, né? O médio, principalmente o médio ostensivo. Outra crença limitante é caboclo e preto velho é espírito atrasado. A gente escuta isso aí. É atrasado porque fala errado, porque o espírito não tem corpo, porque o espírito não precisa disso, ele pode falar certo. Tá, gente? Mas tudo tem um propósito na lei de Deus. Esses irmãos têm um conhecimento milenar de magia, de energia, de psicologia, que quando vão conversar com a gente na linguagem deles, é tocante. Palavras simples que geram grandes transformações, com o jeitinho deles de falar mesmo. Na casa que eu frequento, vai muita gente simples, muitos agricultores, às vezes pessoas analfabetas, e a linguagem do caboclo, a linguagem do preto velho, é a linguagem mais democrática possível. Eles falam, gente, com coração, com amor. Então, se você tem essa crença limitante ainda, esse ranço de ouvir dizer que são espíritos atrasados, você perde muito da capacidade, da competência, da cura, da luz desses irmãos no teu centro, na tua vida, se você... Não, porque eu ouvi dizer... Ouviu dizer de quem? Será que essa pessoa estudou? Essa pessoa já foi num terreiro? Essa pessoa é médium para entender o que é o mistério caboclo, o que é o mistério preto velho, preta velha? Então, é uma crença limitante, viu? Muita gente ainda tem isso. Isso não é doutrinário também. Não, isso não é doutrinário. Não pode. Esse livro não pode ler esse livro porque a FEB não autoriza. Pelo amor de Deus. Quem é que comanda a tua vida, né? É você. Assim, então, é doutrinário, não é? Você que vai decidir. Até porque, falando de espiritismo, o espiritismo é uma doutrina, uma ciência, uma filosofia. Kardec mesmo, quando ainda estava à frente da Sociedade Espírita Parisiense, lá ia muçulmano, era judeu, católico, protestante, porque era uma ciência de observação de fenômeno. Né? Não era religião. Uma vez que você transforma em religião, aí começa a ter o sectarismo, a divisão. A minha tá certa, a tua tá errada. Isso pode, isso não pode. Mas ciência, você não se fecha. Eu falei na outra live com o Ítalo, né? Assim, que se Kardec tivesse vivo hoje, com certeza ele teria visitado um ilê de Candomblé, um terreiro de Jurema, de Catimbó, de Umbanda. Ele teria visitado até Quimbanda, ele teria e tinha entendido muita coisa que ele não teve tempo de colocar na codificação. Outra coisa, não está na codificação, não está certo. Outra crença limitante, porque o conhecimento, da mesma forma que Jesus não disse tudo e que prometeu o Consolador, esse Consolador que veio também não respondeu tudo. Muita informação está sendo dada. À medida que a humanidade está evoluindo em sabedoria, em capacidade de compreensão, novos ensinamentos estão vindo por aí. Nem assim, a cirurgia espiritual, que acontece em muitas casas pelo Brasil, não está na codificação. Existe? Existe. Funciona? Funciona. É do bem? É do bem. Pois é. Então, a apometria é uma técnica de cura também. Eu não entendo de apometria, mas é uma técnica de desobsessão complexa. Né? Então, funciona? Funciona. Existe? Existe. Está na codificação? Não está. Então, porque não está na codificação, não existe? Kardec não falou de caboclo preto velho. Estão aí. Né?
fazendo a caridade, ajudando a gente, consolando, desmanchando magia negativa e por aí vai. Então são crenças limitantes que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então quando acabar essa quarentena, se vocês tiverem essa curiosidade, Felipe, eu sou do espiritismo, mas acho tão bonito, já ouvi um preto velho falar, pois vai num terreiro sério, um terreiro que você confia, que você respeita, que sabe que lá não cobra para atender, que lá não faz matança, não faz sacrifício animal, porque a Umbanda ela não faz sacrifício. Em regra não faz. Não faz o mal, não faz amarração, não traz a pessoa amada em 3 dias. É uma religião do bem para ajudar as pessoas. Então se você só ouviu dizer e tem a curiosidade, se informe primeiro a casa onde você está indo e vá ver o que é para você ter um conhecimento de primeira mão. Não ficar só de recebendo os preconceitos e com crença limitante. O que eu vejo também médium. Muito médium jovem chegando com 18 anos, com 19, com 20 anos e manifestando o Exu de frente, guia de frente como Exu, um mentor espiritual sendo Exu. Tranca-rua, que agora tá muito na moda, falaram muito tranca-rua essa semana, né, porque o pessoal brincando. Não é lockdown não, aqui é tranca-rua, porque aí o brasileiro vai entender, vai ter medo de ir pra rua, porque o tranca-rua vai estar lá. Como se tranca-rua fosse um espírito perverso, né, pelo contrário, é um espírito da lei de Deus, cumpridor da lei. Então tem muito médio vindo com Exu, com pombagira, aí às vezes vai no centro espírita, diz que é do mal, que é macumba, tem que se doutrinar, tem que se conhecer, tratar, conversar, porque são espíritos trabalhadores da lei de Deus. Lógico que tem Exu e pombagira que estão por aí, a gente tem um conhecimento que faz o mal, mas não é o mesmo indivíduo que se apresenta dessa forma. Ele vai ser bom no terreiro e vai ser ruim no lugar onde se faz isso. Com um lugar desse não é Umbanda, não, é outra coisa. Então não é o mesmo indivíduo, não é o mesmo espírito que faz o bem e faz o mal. Porque já me falaram, quantos João você conhece, quantos Josés, quantas Marias? Então são vários. Então esse que você conhece é um José, é uma Maria, é um Exu, é uma pombagira. Então a gente tem que conhecer para saber o que fala, não dizer qualquer besteira por aí, vai ficar papagaio de pirata, né? Só repetindo o que eu ouvi dizer sem saber de fato daquilo, né, que a gente está falando. Então assim, essas são uma das crenças limitantes. A gente tem que ter cuidado para não se auto-sabotar através do medo, através de insegurança, de preconceitos, de procrastinação, de ficar adiando. Quantos médios eu vejo, observo antes de tudo estar fechado aí por conta da quarentena, que é médio que pinga, como eu gosto de dizer, médio que pinga, tá pingando mediunidade. E vai lá, recebe um passezinho, volta para não se indispor com família, para não se indispor com a sociedade, para não ser visto como espiritualista, como umbandista, como espírita. E pingando mediunidade. Aí vem e fica se sabotando, procrastinando um desenvolvimento que é teu. Você veio, o teu perispírito preparado para ser um médium. Para ser um médium banda, médium espírita, médium de psicografia, médium de incorporação. Enfim, a mediunidade que for. Mas você vem com todo o aparato em ti, fisiologicamente, para que você possa desempenhar esse mediunato na Terra. Aí procrastina. Autossabotagem, pessimismo, não dá certo, eu nunca vou ser um bom médium, eu nunca vou incorporar, nunca vou... Autossabotagem, bebida em excesso, droga. Se você é médium, gente, não existe proibição, sabe, de bebida, dessas coisas. Mas se você é médium, tá aflorando, tá na quarentena, você vai beber, você vai se lascar. Infelizmente, eu só posso dizer isso, porque tá aflorando, você tem seus transtornos, você não se conhece direito ainda, tem as influências, tem as obsessões, as casas espíritas, os terreiros estão fechados. Como é que você vai receber um passe, como é que vai fazer um tratamento espiritual e você ainda se sabota jogando droga na cabeça, se entupindo de remédios, jogando bebida. Então assim, tem que ter muita responsabilidade com a própria atitude, porque não vai ser culpa do obsessor, não vai ser culpa do inimigo, não vai... a gente tem que se ajudar, não pode se auto-sabotar nesse processo de autoconhecimento, não. Então, assim, entrando agora, estou vendo aqui o tempo da gente, como é que tá, para não ser pego de surpresa. Falta 15 minutos, 16 minutos. Então, assim, exercício para a gente se autoconhecer. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, é você fazer as perguntas para si. Sabe aquela perguntinha que Sócrates fazia? Pergunta simples, mas que você vai se responder. Mas não vai se responder só de boca, você vai escrever. Né? É um processo de aprendizado muito forte quando você põe no papel e depois lê aquilo que você escreveu. Você vai se perguntar o quê? Quais são as minhas principais qualidades e imperfeições? Põe no papel. Quais as minhas crenças limitantes? Bote tudinho. Não filtre nada não. Vá colocando no papel. Vá colocando.
Quais são as próximas atitudes a tomar diante dessas forças, dessas fraquezas, dessas imperfeições? Quais são as próximas atitudes? E em quanto tempo eu vou realizar? Né? Que eu vou pôr em prática isso que eu estou planejando? É no papel que se coloca isso. Qual é o meu propósito? Propósito é interessante demais. O que é propósito? É aquilo que... o teu porquê que você está encarnado. O porquê de você estar aqui fazendo o que você faz hoje. O que é o teu propósito? É aquilo que você faria de graça, de feliz. É aquilo que te dá um brilho nos olhos quando você pensa. Propósito é isso. Pode ser profissionalmente, pode ser em relacionamento, pode ser um trabalho religioso, um projeto social. Mas o que é que te dá um brilho nos olhos? Aquilo que você pensa e está feliz. Como propósito. Então, para não deixar a vida te levar de qualquer jeito, de repente você olha para trás e não realizou nada, identifique teu propósito de vida. Não é isso? Eu agora, do tempo para cá, quarentena principalmente, psicologia, estudar mente humana. Não gostava, não me interessava, mas tá virando um novo propósito. Porque os propósitos vão surgindo, a gente vai adaptando, vai buscando atender, e a vida vai ficando animada. A vida vai tendo objetivos, a gente vai tendo um colorido, a gente vai tendo traça as situações que a gente quer atingir. Não é isso? Porque se a gente não tem propósito, vai viver num dia, os dias se repetem sem ter nada de novo, sem ter um foco, sem ter o alvo. Toda vez que eu marco uma live aqui, eu fico nervoso e fico doido que chegue logo a hora para acabar logo, eu acabar esse nervoso, porque eu sou ansioso. Mas já fico colocando para frente para me deixar com um propósito sempre em dia, sempre aceso para a minha vida, para eu ter um propósito. Então cada um tem que fazer o exercício para identificar o próprio propósito, o objetivo de vida, o porquê que está encarnado, o que eu quero realizar, qual é a pegada que eu vou deixar, qual a lembrança que as pessoas vão ter de mim, da convivência que nós tivemos. O propósito te dá todas essas respostas, mas um propósito é uma pergunta sua que você faz. E responde para você. Como identificar também, fazer um autoconhecimento? Lembra dos 7 pecados capitais? Pois é. Quais são? Eu vou para a pesca aqui de novo, para a cola. Gula. O que é a gula? É comer, não é só comer demais, não é comer errado, é comer fora de hora. É querer só você a comida, não dividir. Toda enfermidade psicológica relacionada à comida. Né? Então, bote lá no aspecto da gula. Se você está bem, está positivo, está negativo, como é que está nesse aspecto? Falando de autoconhecimento ainda. Avareza, o que é a avareza? É o miserável, é o mão de vaca. É aquele que atravessa o Rio Amazonas com o redoxon na mão e não sai uma bolinha tão fechada que a mão do sujeito, ou da sujeita. Avareza, inveja, sou invejoso, não sou invejoso. Vamos identificar se a gente tem esses pecados com a gente, se a gente está trabalhando, se precisa melhorar, se não precisa. Ira, essa raiva besta, é um abuso, dando patada, dando coice para todo lado. A soberba, o orgulho, o nariz empinado. Será que a gente é assim em algumas situações da vida? Luxúria. Será que eu sou uma pessoa que está procurando muito pornografia, práticas sexuais estranhas, ou demais, ou em excesso, ou eu estou agredindo a pessoa através daquilo que eu peço, em termos, em termos sexuais? Preguiça. Será que a minha preguiça está atrapalhando a minha vida, o meu progresso, o progresso da minha família? Então, assim, tudo a gente lista, identifica, dentro desses aspectos a gente está se conhecendo. Se faz a gente vivencia esses pecados. Pode fazer também a roda da vida, que é uma prática do coaching. Estou vendo aqui nosso tempo. A prática do coaching, a roda da vida é um gráfico todo colorido, onde você bota alguns aspectos da tua vida e você bota graficamente onde você está naquele momento. É um diagnóstico da tua situação hoje. Aí entra família, entra relacionamento, carreira profissional, entra espiritualidade, entra saúde, a parte de desenvolvimento intelectual, prosperidade. Então você visualiza aquilo lá. Tem no Google os modelinhos de roda da vida. Mas é uma forma de você visualizar o teu estado hoje para que você possa melhorar nesses aspectos que você lista. Dentro do marketing também, do planejamento estratégico, tem a análise SWOT, que é Strengths, cadê que é mais? Weakness, I treat opportunities, enfim, é em inglês o termo lá, me esqueci agora. Mas é a análise do ambiente interno e do ambiente externo. É o quê? As nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente identifica o nosso cenário interno, o que é bom na gente e o que precisa melhorar, e o que o mundo fora tem para mim em termos de oportunidade, de ameaças, que eu vou aprendendo a lidar
observando a minha realidade interna e essa relação com a minha realidade externa, com aquilo que eu posso controlar, com aquilo que eu não posso controlar. Eu posso melhorar meu estudo, eu posso melhorar meu humor, posso fazer uma terapia. Isso são aspectos internos da minha realidade. Aspecto externo é economia, é política, é corona. Eu não posso mexer nisso aí, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Eu tenho poder sobre mim agora. E o poder da forma como eu vejo, como eu lido nesse cenário externo de oportunidades e ameaças, isso também é comigo. O que eu posso fazer com corona fechado se eu sou médio? Quer dizer, corona fechado não. Com tudo fechado por conta do corona, se eu sou médio, eu estou em casa e não posso aplicar um passe. Faz palestra à distância, participa de estudo, manda reiki se você é reikiano. Mobiliza suas energias para algo produtivo, para algo concreto. Entendeu? Então, assim, não posso mudar o corona, não posso mudar o lockdown, mas eu posso mudar a forma como eu lido com o lockdown. Tá entendendo? Então, isso é uma análise que eu posso fazer, pegando emprestado o planejamento estratégico, e eu uso para planejar estrategicamente a minha vida, o meu autoconhecimento. Certo? E eu queria ver se estava tempo também, porque eu falei para vocês como a gente trabalhar, até o título da live, né? Era como trabalhar o autoconhecimento durante a quarentena. Eu vou postar depois aqui da live um quadro que eu recebi aqui na internet, que ele estabelece assim, quem eu quero ser durante a quarentena. Eu li isso na outra live, mas vou ler de novo, que é importante e está bem dentro da temática nossa aqui de hoje à noite. Então assim, vocês vão receber, tá? Eu imprimi aqui, tá bem bonitinho, vocês vão receber já pelo Facebook e pelo Instagram. Então assim, quem eu quero ser durante a quarentena? Observa aí, primeiro eu tenho a zona do medo, eu tenho a zona do aprendizado e eu tenho a zona do crescimento. Então, na zona do medo, como é que eu estou? Eu estoco comida e medicamentos que eu não preciso? Cada um faz essa pergunta individualmente. Eu fico bravo com facilidade? Eu reclamo com frequência? Estou reclamando de tudo que eu vejo, rede social, comida. Eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva? Peguei de ti, Bia. Bia está assistindo aqui. Eu compartilho toda a mensagem que recebo, sem checar a fonte. Pelo amor de Deus, não mande qualquer notícia que você recebe. Eita, os caixões estão sendo... Pô, tá enterrando caixão aqui com um travesseiro dentro, com pedra. Ah, isso é um absurdo, estão enganando os governadores. Isso é fake, né? Foi visto depois que ali era uma fraude ao seguro de vida, que de 3 anos atrás em São Carlos estava dizendo agora que era caixão sendo enterrado lá em Manaus, por conta do corona, né? Olha que absurdo. E a pessoa bota pra frente. Então quem tá na zona do medo, manda fake news, espalha raiva, reclama demais, estoca comida e fica bravo por qualquer coisa. Agora, tem a zona do aprendizado. Eu saio do medo e vou para o aprendizado. O que tem na zona do aprendizado? Eu começo a entender o que eu não posso controlar. Não posso controlar a quarentena. Então, eu entendo, eu não fico mais me revoltando com o mundo. Eu reconheço minhas emoções, eu faço meu autoconhecimento, eu estou entendendo esse processo que eu estou vivendo. Eu entendo que todos estamos tentando fazer o melhor. Tanto aquele que quer abrir tudo, como aquele que quer deixar tudo fechado, quer fazer o melhor, não tem que jogar pedra em outro. Ninguém sabe de nada, a gente não tem moral para dar opinião. A gente nem é médico, nem político, nem economista. É observar e fazer o nosso melhor dentro do que a gente pode, com a nossa família, em casa, no nosso ciclo de amizade. Então, eu não domino isso, então vou fazer o que cabe a mim. Zona do aprendizado. Eu tenho consciência da situação e penso como vou agir a respeito. Zona do aprendizado. Eu paro de consumir compulsivamente comida, álcool, sexo, notícia. Então, não, tá tudo fechado, é lockdown, tô em casa, vou beber. Aí passa a noite, passa o dia bebendo. Se lasca. Médio, então, vou comer, o colesterolzão vai lá pra cima. E depois tu adoece, como é que vai pra hospital, e tá no hospital, tá lá o povo doente, né, com risco de contaminação. Então, assim, zona do aprendizado. Eu avalio se a informação que chega a mim é verdadeira antes de compartilhar. Tem como checar isso, é fácil hoje em dia. Estou na zona do aprendizado. Mas agora, onde eu quero chegar? Onde a gente deve chegar? Na zona do crescimento. Vamos lá, se a gente está nessa. Eu pratico o silêncio, a paciência e a criatividade. Pratica a paciência, a criatividade, como é que tá? Tá pintando, desenhando, tocando um instrumento? Eu vivo o presente e foco no futuro. Hoje eu agradeço pelo que eu tenho, pelo alimento, por dormir bem, por ter uma cama, por ter um teto. Eu vivo o presente, eu foco no futuro. Mas eu estou vivendo o presente e sou grato pelo presente. Essa é a zona do crescimento. Eu busco maneiras de me adaptar às mudanças. Eu não posso mudar fora. Dentro eu posso. Então vou ser inteligente agora para resolver dentro do meu campo de atuação. Eu disponibilizo meus talentos a quem precisa. Se você é um animador de festa e não tem festa, faz live com as crianças.
Daqui a pouco, quando terminar isso tudo, você tem um público cativo que você divulgou, não é isso? Você é professor de reforço. Enfim, usa as suas habilidades para ser útil agora, que as pessoas vão lembrar de ti, vão lembrar de quem consolou, de quem confortou, de quem estava junto na hora na hora da dor, na hora da dificuldade. Tá certo? Zona do crescimento ainda. Eu tenho empatia comigo e com os outros. Eu entendo que o pessoal tá defendendo um ponto X ou um ponto Y e não vou bater boca com nenhum. Eu respeito, cada um tá com medo, tem os próprios problemas, tem a situação financeira de cada um, emocional. Eu agradeço e admiro o próximo, quem está aí fazendo o esforço para que as coisas sejam melhores. E eu espalho e mantenho o estado emocional equilibrado. Então, gente, tudo isso a gente pode fazer. Eu vou mandar para vocês esse quadro, vou postar e vocês vão observar, vão fazer a própria análise. E vão identificar qual a melhor ferramenta que vocês estão mais à vontade para fazer, para praticar o autoconhecimento. Porque se você é médium, não adianta saber tudo quanto é tipo de mediunidade, a sensação de mediunidade, como desenvolver, se você não para para se conhecer. Para não se tornar um instrumento melhor para que a espiritualidade possa te utilizar para fazer uma cirurgia, para passar uma palavra de conforto, para fazer uma palestra intuída, para trabalhar teu pensamento. Enfim, a gente tem que se melhorar, arrumar a nossa casa para servir a espiritualidade amiga. Não é isso? E com as casas fechadas, o que o médico pode fazer? Não, eu não posso praticar mediunidade em casa. Outra crença limitante. Se eu sou médio 24 horas por dia, como é que eu vou deixar de praticar mediunidade? Como é que eu estou fazendo uma pauta de uma live aqui? Eu não vou fechar meus olhos e vou pedir ajuda, eu fazer uma evocação para o meu guia, para os mentores que me ajudam na questão da instrução, dos cursos, dos nossos estudos semanais. Lógico que eu vou pedir. Então eu entro em sintonia com os espíritos superiores e peço. E recebo as intuições, recebo os insights, ligo o Wi-Fi aqui com eles, aqui eles ficam dando a sugestão a nível telepático, não percebo nem o que é meu, o que é deles, mas é que eu me coloco à disposição para servir de instrumento. Então, assim, a mediunidade faz em casa. Eu não estou fazendo tábua de Ouija, né? Fazendo aquelas perguntinhas. Você é uma mulher, morreu aqui, morreu aonde? Não, não é esse tipo de coisa, mas é mediunidade com responsabilidade. Tá certo? Então é isso, gente. Eu queria estar faltando mais um pouco, 3 minutos aqui do nosso tempo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar alguma perguntinha para ver se a gente pode ainda falar para vocês. Tem alguma pergunta? Ô, Bia, você é muito querida. Vocês é que são lindos. Como diz minha esposa ali, seguilindos não, seguimores, são meus seguimores aqui do Médio Iniciante. E a gente fez aqui também, bacana. Ontem alcançamos 170 seguidores num só dia. Eu fiquei, meu Deus do céu, de onde é que veio tanta gente? Mas enfim, alcançamos 7 mil, está 7.500 e tanto. E logo vai ter 10 mil para a gente poder fazer aquele negócio. Arrasta para cima. Eu acho tão bonitinho aquele arrasta para cima, gente. Né? A gente pode linkar com o canal do YouTube, pode linkar com o blog. Dá pra se divertir bastante aqui dentro do Instagram, tá certo? Nem tanta vaidade não, porque abre tecnologias, porque o Instagram só abre algumas funcionalidades com 10k, então vai ser bonitinho de se ver, tá certo? Mas a intenção aqui é falar com vocês do coração aberto, né? Não é nada de inflar não, o número não, que não estamos aqui não é pra isso não, tá certo? A Marília disse que lê os espiritualistas orientais, eu também gosto muito, especialmente o Yogananda. Yogananda é maravilhoso, é uma autobiografia de um yogi. Quem puder ler esse livro na quarentena é maravilhoso, acho que tem até em PDF. Autobiografia de um yogi, fantástico. O Yogananda, meu Deus do céu, é um espírito iluminado, um santo que pisou na Terra também e que é fantástico ver a trajetória dele de vida. Marília, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Marília. Seja muito feliz. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa, todo dia, na tua família, te iluminando, te abençoando. Yogananda, é isso. Então vocês podem, de casa também, dá para abençoar. Dá para mandar bênção para as pessoas, sabia? Não é só o pai e a mãe da gente que manda dar bênção para a gente, não. A gente também manda bênção para as pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te abençoo. Olha que palavra linda. Da mesma forma que existe a maldição, né? As palavras que adoecem, existem as palavras que nos beneficiam, que nos curam. Então, que Deus te abençoe é uma expressão que cura, é uma expressão que ilumina. Eu fico tão feliz quando eu recebo de vocês alguns comentários, né, no direct. Pô, bacana, Felipe, legal, tô gostando. Às vezes a gente quer postar uma coisa e fica com o pé atrás porque é muito engraçadinho. Eu passo com seriedade essa informação com vocês, eu estudo, eu me preparo. Há muitos anos já eu sou um médio trabalhador, mas com leveza. A proposta nossa é falar com leveza, sabe? Sem viés religioso, sem dogmatismo, sem fechar porta, sem criar rótulo.
Porque eu quero falar com você dessa forma mesmo. É rindo, é brincando da nossa mediunidade, é tirando onda mesmo da nossa realidade. Se a gente não brincar com nós mesmos, o que vai acontecer, né? Tá certo? E é isso. E o Instagram está me botando para correr, faltam 25 segundos, mas deu tempo, graças a Deus, de dar meu recado. E leiam também depois daqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, tá certo? E tem a live do Fernando, daqui a pouco. É o Estudante Espírita. Muito bom, vai falar de Jesus, ó meu ídolo, Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos, viu, gente? Fiquem com Deus. Obrigado por tudo.